Olá, amigos garantidos. Depois de uma breve pausa para férias, estamos de volta com o melhor conteúdo sobre o boi do povão. E para marcar o nosso retorno, entrevistamos Dé Monteverde, neto do nosso fundador, sobre a história do garrote contada pela família Monteverde. Nesse vídeo, ele conta como um menino de 11 anos pôde criar o boi garantido e diz que Lindolfo chegou a sair de Parintins para ir à Primeira Guerra Mundial. E para quem assistir até o final esse vídeo, Dé Monteverde revela que, ao contrário do que muitos pensam, não foi a promessa feita a São João Batista que marcou a criação do nosso boi. Mas antes da entrevista, você assina aqui o nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com os amigos para fortalecer o canal Amigos Garantidos. Olá, amigos garantidos, estamos aqui no nosso canal para mais um vídeo. Dessa vez, nós vamos receber aqui pela primeira vez no nosso canal, uma pessoa, um membro da família Monteverde, na família do nosso fundador, Lindolfo Monteverde. Aqui é o meu amigo Dé Monteverde, diretamente de Parintins. Ele está ali do lado do nosso boi campeão. O Dé que tem história também no garantido, mais de 25 anos, trabalhando para o nosso boi. Ele hoje ele é professor, ele é formado de letras, língua portuguesa, tem especialização em ensino de língua inglesa, é gestor de escola e também é um pesquisador da cultura popular de Parintins, especialmente a cultura ligada ao nosso boi garantido. Seja bem-vindo aqui no canal Amigos Garantidos. Já deixo você fazer a sua saudação à nossa nação vermelha e branca. Boa tarde, Alan, boa tarde a todos, aos amigos do Garantido. Nós estamos aqui, Alan, para contribuir cada vez mais com a nossa cultura parintinense e mandar um abraço especial a toda a galera do Boi Garantido aí. A gente agradece, Dé, a sua presença aqui, E essa conversa realmente é para a gente poder saber, você que é um pesquisador, que tem se dedicado a registrar, a história da sua família, do Boi Garantido. No livro que eu publiquei, eu usei bastante o material que você tinha publicado antes de mim. Para quem não conhece, o Dé tem um livro chamado O Boi Garantido de Lindolfo Monteverde, que ele lançou antes. É um livro bem legal, em versos, Dé, que você conta a história do Garantido. Não, eu tenho o Boi Garantido de Lindolfo e tenho o Povão do Boi, que é depois, um de 2003 e outro de 2013, por ocasião do centenário. Esse que eu usei foi de 2003, o Boi Garantido de Lindolfo. Isso, que é o Boi Garantido de Lindolfo, isso. Exatamente. Quem puder aí procurar na internet para adquirir esse livro, muito bom, todo contado, como se fosse um cordel, Dé? A história do... Exatamente. E a gente também vai estar muito breve aí, fazendo a segunda edição desse livro, através se Deus quiser, através da Valer. Muito bom, é bem necessário, essa reedição do Garantido. Dé, essa conversa para a gente realmente saber, conversar com você, que é um dos membros da família Monteverde, que registra a história, e tentar conversar sobre essa, como a família, a sua própria história, como ela conta a história do Garantido, E eu queria começar a conversar contigo sobre, lá no início mesmo, na fundação do Garantido, O nascimento dele ali em 1913, Que você falasse para a gente dessa, como é que o Lindolfo, o menino Lindolfo, cria esse boi, que hoje é o motivo dessa festa, que apaixona tanta gente. Sobre a pergunta que tu me falaste sobre a questão do nascimento do Boi Garantido em 1913, eu parto do princípio seguinte: antes do Garantido já existia o boi fita verde e o boi galante, pelo menos nas bandas por onde era o Garantido. Então, na época, as únicas atrações, o entretenimento que existia na cidade de Parintins, depois, claro, da festa da padroeira, era exatamente o boi, a brincadeira de boi. Isso de um terreiro, não era o boi de rua em si, era aquela festa que tu ia lá para o interior, lá para a casa da pessoa, do dono do boi, e lá no seu terreiro mesmo tinha a brincadeira do boi. Isso, fita verde e boi galante, antes do Boi Garantido e antes do boi contrário. De forma que quem poderia participar daquela brincadeira ativamente, você sabe disso também como pesquisador, que as mulheres não podiam
né? E como em vários outros segmentos da sociedade, a mulher não estava inserida dentro do processo do boi, certo? Mas a mãe do Lindolfo, a avó do Lindolfo, dona Germana, junto com a mãe dele, dona Alexandrina, já iam nessa brincadeira, pelo menos para assistir, que naquela época chamava de assistência. Quem assistia era assistência, a pessoa que só assistia, né? As mulheres eram chamadas de assistência, porque elas só assistiam, não, pelo menos tinha esse sentido, entendeu? De forma que elas pegavam as músicas dessas brincadeiras, por exemplo, pelo menos do Fita Verde, que ficava lá no Parananema, e elas cantavam, como toda mãe cantava, rádio, muitas poucas pessoas possuíam rádio, né? Então, as músicas que elas aprendiam através da oralidade lá no campo do Fita Verde, ela cantava na casa. Então, lógico, se tu tem uma criança que é pequena, que não ouve rádio, que não ouve nada, e que só ouve música de boi, né, cantada por essa pessoa, o que vai se entender? Que essa criança vai aprender aquilo lá. Então ele perguntava, baseado na oralidade que nós pegamos, ele perguntava por que da brincadeira do boi, e por que também ele não ia, né? Que sempre quando eles iam, elas deixavam ele com o tio, as crianças, se as mulheres sequer faziam parte desse contexto, imagine as crianças. Só que ela trazia isso para dentro da casa, estimulou ele a isso aí, entendeu? O que acontece? Depois ele vê que ele era muito curioso, muita gente fez vários relatos dele que era muito curioso de saber as coisas dessa brincadeira, de maneira que ele, em 1913, com 11 anos de idade, ele disse que ia colocar um boizinho. Tem uma máxima, não, tem uma discussão em volta disso, mas como que uma criança vai criar um boi? Porque tem muita gente que já vê a visão do boi agora, entendeu? Ele já vê a visão do boi, bumbódromo e tudo mais, não pode, como é que ele criou esse boi? Aí que vem a questão do curuatá. Ele pegou um curuatá que tinha muito ali na redondeza da Baixa do São José, era justamente tucumazeiro e najazeiro, que o najá é a carapaça do fruto do najá. Então ele pegou aquilo, como ele tinha a concepção de que seria um boi, claro que os meus tios, eu tinha boi que andava ali pela baixa, mas não era muito, né? E outra coisa, o corro também, o curral era ali perto da baixa. Isso mais tarde. Mas já tinha concepção de boi. E a mãe dele passava para ele como que era essa concepção da brincadeira, né? Como que era o boi. Então, ele fez esse boi, exatamente, com curuatá, colocando os 2 paus e brincando, como brincadeira de criança. Daí esse termo brincadeira ser muito presente nas toadas, entendeu, Alan? Esse termo brincadeira, ele é muito presente. Depois que ela começou a ter outras linhas, que inclusive em linhas gerais, em cada momento do boi, ele apresenta um tema, né? Eu vou discorrer disso aí no decorrer da nossa conversa. Mas em 1913 ele cria esse boi, como brincadeira de criança, que eles brincavam ali ainda no terreiro, entendeu? Com batida de latas e tudo mais, como se fosse um boi deles. Foi nessa época aí que a mãe dele pergunta para ele que isso aí também não é eu que estou falando, entendeu? Isso aí foi relatos das pessoas antigas que relataram isso, baseado justamente nessa história oral, que eles ouviram e disseram, olha, o princípio foi assim. Em que em um dado momento da história, a mãe dele diz para ele que ele não parava mais de brincar, né? Aquele boizinho todo dia lá. Mas só que lá no começo a mãe dele pergunta para ele, Lindolfo, tu não pode brincar com isso. O boi só é para gente grande. Tu não te garante. Entendeu? Foi aí que ele disse que é por isso que eu digo que desde o começo ele já foi um predestinado, ele foi ousado. E dentro desse relato diz que ele vira para a mãe e diz que ele se garantia que o nome do boi dele ia ser garantido. Entendeu? Essa Alexandrina que você fala que é a avó
E a mãe, né? Não, a avó dele é a dona Germana. Germana. A avó dele é a Germana. A Alexandrina já veio ser a mãe, Antônia Alexandrina. Que é a dona Xanda. Que é a dona Xanda, que veio a dona Xanda. A esposa dele é Antônia Alexandrina, só que essa dona Xanda, que é a mãe dele, que batizou a Baixa, né? A Baixa da Xanda. Que isso, que é a Baixa da Xanda, é. E aí ele começa a brincar ali, como você falou, né? Algumas pessoas, né? Algumas pessoas a gente já fala assim, o contrário, né? Ele duvida, né? Que o mestre, com 11 anos de idade, tenha, né, criado esse boi. Ele nasce realmente com brincadeira de criança no terreiro, né? Da dona Xanda. Exatamente. E ele começa a brincar com o curuatá, né? Você já falou assim, a origem do nome, né? Do garantido. Uhum. E ele fica brincando com isso até ele fazer a promessa. Como é que ocorre esse momento até a promessa? Para criar o boi? Até chegar a promessa, não, a promessa já é outro momento. Ele começa a brincar com esse boizinho de curuatá, depois de ele ter dado o nome de garantido, a garotada começa a brincar ali no terreiro, né? Da casa da dona Germana, por ali, da avó dele. Aí, o que acontece? E o momento da história, ela vê que era isso mesmo que ele queria. Porque todo dia ele brincava. Uma criança brincar todo dia com uma coisa, e você dizer para ela parar de brincar com aquilo, e a criança não parar, o que ela fez? Eu acho que é aqui que foi, digamos assim, o boom da história. Porque a mãe, a avó dele, né, que era mais, digamos, tinha mais contato com ele, que era uma costureira, ela era uma costureira muito prendada, segundo a história, né? Ela pegou e começou a ajudar também ele. Tipo assim, esse menino não para, ele gosta mesmo disso, entendeu? Então, ao invés de ela pedir, ela parar de que ele parasse com aquela brincadeira, ela começa a estimular ele na brincadeira. Como? Pedindo para ele fazer um boi melhor, entendeu? Aquele formato de curuatá, ele crescendo, ele não ia ficar embaixo de um curuatá, que você sabe que um curuatá não tem, o máximo que ele pode chegar é 1,5 m, se chegar, né? Então, um menino que está crescendo ali, ele não vai ficar até 18 anos brincando debaixo de um curuatá. Até porque quando já deixa de ser criança, esses brinquedos já ficam obsoletos, já fica com vergonha e tudo mais. Ela começou a ajudar ele, de aprimorar isso que ele já tinha criado, entendeu, Alan? Aí ele pega essa aperfeiçoação. Foi isso que eu falei uma vez para o Fred Góes, que deu na capa do meu livro aí, que foi para a comissão de arte lá. Essa evolução. Eu te falei também em outros momentos que o boi ele teve uma evolução, tanto na questão do progresso high-tech, como ele teve uma evolução. É por isso que o boi não criou, assim como está isso do meu lado. Ele veio se transformando, ele veio nessa evolução aí do tão afamado Tadeu de Souza, dessa evolução do boi, mas o boi literalmente, fisicamente, ele veio nessa evolução. Depois do curuatá, quando ele já toma uma certa idade, com a ajuda da avó dele, entendeu, da mãe dele, ele começa a também modificar o boi, pegar o formato do boi. Foi aí que entra o boi do cabeça da carcaça, né? Que a ideia era pegar a melhor carcaça que tinha, que jogava no matadouro, e fazer o formato do boi, né? Que é o boi durão, que a gente chama aqui em Parintins, que não mexia e tudo mais. E aí, daí ele já começou lá por uns 15 anos em diante, até ele ir para a Primeira Guerra Mundial, que na verdade, até chegar a 18 anos, ele já era consagrado um cantador de boi. Entendeu? Porque ele já tinha uma leitura, ele gostava muito de literatura de cordel, e na verdade ele tinha uma técnica de versar que era incrível, segundo os relatos, né? Então quando ele chega no 18, ele já está consagrado, ele já está com boi, mesmo o boizinho dele durão, ele pega e começa ele sai da esfera da brincadeira de criança e já passa a ter adeptos de pessoas, tá entendendo? Mais adultos, mais jovens e tudo mais, entrando dentro desse processo. Tanto é que Braulino era amigo dele, né,
de infância praticamente, né? Então, esse pessoal aí que está aqui, ficou até o final da sua vida brincando no boi, são raiz do Lindolfo. Quando ele vai em 1917, que ele vai em 20 por ali, na Primeira Guerra Mundial ele ainda vai até no Rio de Janeiro, que ele deixa para o Gervásio Baladeira para tomar conta do boi. Depois ele volta e retoma de novo o seu... Quer dizer que o mestre chegou a chegar para a guerra, eu tenho foto deles, que naquele tempo estavam recrutando, né, a Primeira Guerra Mundial, por isso que tem a história. Quando eu formar minha trincheira, por favor, ninguém se meta. Isso eu comentei ontem na live também, Alan. O boi, ele acompanha o curso da história, todos os fatos que acontecem na cidade e no mundo. Mas como que eles sabiam disso? Aí nas pesquisas também, você que é jornalista, você sabe que antigamente só chegava jornal nos interiores meio atrasado, não era isso? E através dos folhetins, através das barcas, que eles chamavam chatinho naquele tempo, demorava para chegar, mas chegava. Chegava com 5 dias, ou seja, a guerra começou o dia tal, ela chegava depois, dizendo a mesma matéria. Então, na época, a gente tem fotos, é por isso que eu digo, nesse momento a família vai começar a mostrar as fotos, entendeu? Um monte de coisas que a gente tem guardado, porque eu acho que a questão cultural nossa, ela precisa desse, e esse momento parece que, eu sempre digo assim, ativou, né? De certa forma, a família, uma conversa com eles, para a gente também, agora é o momento, porque já tem a questão midiática que a gente pode contar da história, a gente pode mostrar com fotos, com um monte de coisa que a gente está começando a fazer agora. Então ele viaja para o Rio e deixa alguém responsável pelo boi até a volta dele? Isso. Na época ele deixa o irmão dele, por parte de pai, chamado Gervásio Baladeira, entendeu? O Gervásio já cantava algumas coisas, mas não era repentista como ele era. O Lindolfo era repentista. Ele era um camarada que chegava onde tu estava, ele te decantava tudinho, né? Do jeito que tu tá aí, o Alan tá na casa dele, tudo que tinha em volta de ti, ele versava, tudo rimado. Como repentistas, muitos repentistas do Nordeste fazem. Então ele tinha uma veia muito poética, muito forte, entendeu? E cantava muito alto, muito forte mesmo. Ele chamava atenção. Então, por isso que naquela época ele já tinha um diferencial. Então a forma de quando ele vai para o exército, depois ele volta, aí que ele vai começar a ascender no boi, porque o boi galante já estava nos caminhos, entendeu? O boi galante já saiu, o pessoal já saíram nessa época ali, de 30, eles já estão na rua, nos caminhos, levando entretenimento nas casas, Ana. O boi galante, garantido, imagina só, o garantido estava lá, mas só na baixa, não saía dali. A partir de quando ele volta do exército, tipo assim, ele começa a fazer o grupo deles para começar a sair dessa esfera. Por isso que eu digo que o boi tem vários momentos. Ele tem esse boi de criança, esse boi que vai para a rua, o boi que vai para a quadra e depois que explode no estádio e aí ganha a sua ascensão maior quando o grande visionário, né, Amazonino Mendes, que já está na hora de ter um local para esse pessoal apresentar e tudo mais. Então eu vejo que o Lindolfo, ele na verdade, e outra coisa que a história, o relato nos mostra também, que ele tinha assim, ele era um cara tanto bem quisto como na classe pobre dali do rol da Baixa, como da classe rica entre aspas, de Parintins. Mas sabe por quê? Porque o único entretenimento que tinha de bom naquela época, assim, mais alegre, era justamente a brincadeira do boi. E aí as pessoas mandavam bilhete para ele brincar nas casas, né? Aí levava o boi, levava os itens principais para Francisco, Mancatirina e tudo mais, né? Os itens do princípio do boi. E lá ele ganhava um dinheiro, que quem pegava o dinheiro, inclusive, quem foi o primeiro financeiro do boi, quem era? Era o pai Francisco.
Então o pai Francisco era quem pegava dinheiro, ele nem pegava dinheiro, ele queria saber de cantar, ele pegava um pai Francisco de confiança, o bolso do pai Francisco era um pouco avantajado, justamente quando eu terminava, ele já passava por lá, as pessoas já sabiam colocar o dinheiro no bolso do pai Francisco. Tinha uma questão, eu ouvi alguns relatos, não sei se é verdade, né? E realmente você está falando aqui, e que essa coleta do dinheiro acontecia por envelope, né? Que tinha a questão de dançar na frente da casa daquela pessoa que convidava, né? E a língua do boi era dada por dono da casa, né? Isso. Que essa língua já era esse envelope que botava o dinheiro dentro pro pai Francisco já guardar. Isso. Agora vamos a promessa. Como foi que aconteceu essa? A gente viu aí, você contou, né? O boi nascendo, né? No coração de uma criança, né? Que vai brincar no terreiro, né? Com o curuatá. Já vai dar um nome garantido, é importante, né? Porque marca a criação do Garantido em 1913. E quando é que acontece a promessa? E qual foi tem muitas histórias, né, sobre essa promessa, a razão dela, né? Qual foi a graça que foi pedida, né? Qual é a versão da família sobre essa promessa? Mais que a versão da família, são os relatos, né, Alan? Eu vejo assim, quando ele chega do exército, aí 20, 25, anos 30 ali, ele contraiu uma doença. Ele já era o maior cantador da cidade. Tem uma história que canta quando ele estava na Francesa, né, lá no final da cidade, a gente ouvia aqui na Baixa, no começo da cidade, de quem vem de Manaus para Parintins, por exemplo. A voz dele era potente, o presente, a dádiva que Deus deu para ele, foi ser um cantador, ser um repentista, e uma potência na voz muito forte. Entre 20 e 30, ali, ele contrai, a promessa não nasceu primeiro, entendeu? Já existia o boi. Ali, meados de 30, ele tem uma doença que afeta a garganta dele, fecha a garganta. Agora imagine, tu é um bom jornalista, qual é a tua ferramenta de trabalho, praticamente, que hoje já é a voz, já é esse bate-papo. Mas antes o jornalista, o que era? As mãos para pegar a datilografia ali, aí tu fica travado da tua mão. Como é que tu vai escrever? Tu tá entendendo? A mesma forma aconteceu com Lindolfo. Ali naquele meado entre 20 e 30, quando ele volta do exército, que ele começa a cantar nas ruas, nas casas e tudo mais, ele contrai um problema na garganta que fecha a voz dele, de maneira que é ali, nesse período aí, que ele e a dona Germana, a dona Antônia, mãe dele, era devota de São João, entendeu? Eles eram religiosos. Foi ali que ele pega para fazer a promessa para São João. Ele não faz lá atrás para nascer o garantido. Nada disso. O garantido é brincadeira de criança. O garantido já estava em efervescência, já estava, entendeu? Ele faz a promessa no momento que ele contrai a doença. Quando você está doente, principalmente quem é religioso, católico como eu, por exemplo, a gente se agarra nos santos, com todo respeito às outras religiões e tudo mais, mas para nós é São José, é São Benedito, é São João Batista. Quem era o santo que era o defensor lá ali da Casa dos Monte Verde? São João Batista. E ele se apega com ele, aí ele faz a promessa ali. Sem voz, não podia falar ainda, só segurando no santo, mas ele já tinha, né? Depois que ele faz a promessa, quando ele já começa, a voz dele começa a saltar, e aí ele faz a promessa que se ele voltasse a cantar como ele cantava, aí ele ia cantar o boi até ele morrer, e ia deixar esse legado também da promessa para a família dar continuidade. É por isso que a gente prima muito por isso. Está gostando dessa primeira parte da entrevista com o Dé Monteverde? A segunda tem mais revelações. Então assina aqui o nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, que a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal Amigos Garantidos.